A filha do fazendeiro viúvo não dormia, mas a filha da criada conseguiu acalmá-la e virou herdeira. Existe um segredo guardado há mais de 30 anos nas terras da fazenda Santa Rita, um segredo que mudou para sempre o destino de duas meninas e abalou as estruturas de uma das famílias mais tradicionais do interior. O que ninguém imaginava é que a solução para um tormento que estava destruindo uma criança viria das mãos improváveis de outra criança, filha de quem menos se esperava. E o que começou como um ato de compaixão se transformou em algo que ninguém poderia prever. Fique até o final, porque essa história vai mexer com você de um jeito que você não imagina. Era uma noite de agosto de 1992, quando os gritos ecoaram novamente pela casa grande da fazenda Santa Rita. Gritos que já faziam parte da rotina daquela propriedade. Gritos que cortavam o silêncio da madrugada como lâminas afiadas. Gritos que faziam o coração de qualquer pessoa se apertar. Beatriz, de apenas 6 anos, estava tendo mais uma de suas crises. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia acalmá-la. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber onde estão os amantes de histórias reais do interior. Comenta aí embaixo, vamos criar a nossa comunidade. A fazenda Santa Rita ficava a 23 quilômetros da cidade de São João do Maranhão, uma propriedade imensa que se estendia por mais de 1.000 hectares de terra. Era um daqueles lugares onde o tempo parece ter parado em algum ponto do século passado, onde as tradições ainda mandavam mais que qualquer lei moderna, onde o sobrenome Cavalcante era pronunciado com reverência e respeito por todos que viviam naquela região. A casa-sede, construída em 1878 pelo bisavô do atual fazendeiro, era uma construção imponente de 2 andares, com varanda larga sustentada por colunas de madeira nobre, janelas enormes com venezianas verdes e um jardim frontal que já havia sido o orgulho de 3 gerações de mulheres. Cavalcante. Rodrigo Cavalcante tinha 42 anos quando perdeu a esposa, Helena, num acidente de carro na estrada que ligava a fazenda à cidade. Foi numa tarde de março, uma quinta-feira comum que se transformou no dia mais terrível da vida daquele homem. Helena tinha ido buscar medicamentos na farmácia da cidade. Algo simples, rotineiro. Ela dirigia uma caminhonete branca, a mesma que usava sempre para essas idas rápidas à cidade. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Alguns dizem que foi um animal na pista. Outros falam de um buraco que ela não viu a tempo. O que importa é que a caminhonete capotou 3 vezes antes de se chocar contra uma árvore. Helena morreu instantaneamente. Tinha apenas 36 anos. Beatriz estava com 4 anos quando perdeu a mãe. Uma menininha de cachos castanhos, olhos verdes iguais aos da mãe, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas aquele sorriso morreu junto com Helena naquela tarde de março. Desde o dia do acidente, Beatriz nunca mais foi a mesma criança. Ela parou de falar por 3 meses inteiros. Quando finalmente voltou a se comunicar, já não era mais aquela menina alegre e falante. Tornara-se uma criança assustada, retraída, que olhava para o mundo como se esperasse que a qualquer momento algo terrível fosse acontecer novamente. E então começaram as noites, as terríveis noites em que Beatriz não conseguia dormir. Ela acordava gritando, dizendo que via a mãe chamando por ela, dizendo que ouvia barulhos estranhos, que tinha medo de fechar os olhos. Rodrigo tentava de tudo. Contratou pediatras da capital, pagou consultas com psicólogos infantis, trouxe até uma neurologista renomada, que ficou 3 dias na fazenda examinando a menina. Todos diziam a mesma coisa. Era o trauma da perda. O tempo iria curar, mas o tempo só piorava tudo. Beatriz emagrecia semana após semana. As olheiras sob seus olhos eram fundas demais para uma criança de sua idade. Ela tinha pesadelos terríveis. Acordava suada e tremendo, chamando pela mãe com uma voz tão desesperada que partia o coração de todos na casa. Rodrigo passava as noites acordado com ela, tentando acalmá-la, cantando as canções que Helena costumava cantar, contando histórias, fazendo promessas. Nada funcionava. A menina não dormia mais que 2 ou 3 horas por noite e sempre acordava apavorada. Na casa grande da fazenda Santa Rita não viviam apenas Rodrigo e Beatriz. Havia também Dona Francisca, a cozinheira que trabalhava ali havia 28 anos, desde antes mesmo de Rodrigo nascer. Havia seu Mauro, o capataz que cuidava das terras e dos empregados. E havia Lourdes, a criada que fora contratada por Helena 2 anos antes do acidente para ajudar com os serviços da casa.
Lourdes tinha 31 anos. Era uma mulher magra, de pele morena queimada pelo sol do interior, mãos calejadas de tanto trabalho, mas um rosto que ainda guardava traços de uma beleza simples e honesta. Ela viera de uma cidade ainda menor, fugindo de um casamento desfeito e de uma família que a julgava por ter se separado. Helena a acolhera não apenas como empregada, mas quase como uma amiga. Lourdes era discreta, trabalhadora, nunca se metia onde não era chamada. Fazia seu serviço com dedicação e gratidão por ter encontrado aquele lugar. E Lourdes tinha uma filha, Clara, uma menina de 7 anos, apenas um ano mais velha que Beatriz. Clara era diferente de tudo que se esperaria da filha de uma criada pobre do interior. Ela tinha uma inteligência viva, uma percepção das coisas que impressionava qualquer adulto que conversasse com ela por mais de 5 minutos. Era estudiosa, mesmo frequentando a escola precária da cidade. Lia tudo que caía em suas mãos, tinha uma curiosidade insaciável pelo mundo e, acima de tudo, tinha uma empatia natural, uma capacidade de entender as dores alheias que parecia impossível em alguém tão jovem. Clara vivia num pequeno quartinho nos fundos da casa grande, junto com a mãe. Era um cômodo simples, com 2 camas estreitas, um guarda-roupa velho que Helena havia dado a Lourdes e uma janela pequena que dava para os fundos da propriedade, de onde se via a mata que começava depois do pasto das vacas. Clara não se importava com a simplicidade do quarto. Ela era feliz ali, tinha comida todo dia, a mãe estava sempre por perto, podia estudar, tinha um teto sobre a cabeça. Para uma criança que já havia conhecido a fome e a incerteza, aquilo era tudo. Mas Clara ouvia os gritos. Todas as noites, ela ouvia Beatriz gritando no andar de cima. Ouvia os passos apressados de Rodrigo correndo pelo corredor. Ouvia o choro desesperado da menina, as tentativas do pai de acalmá-la, o silêncio tenso que se seguia quando Beatriz finalmente se cansava e cochilava por alguns minutos antes de acordar novamente. Clara sentia uma dor no peito toda vez que ouvia aqueles gritos. Ela não conhecia Beatriz pessoalmente. As 2 meninas viviam na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Beatriz era a filha do patrão, a herdeira da fazenda, a menina que usava vestidos bonitos e tinha brinquedos caros. Clara era a filha da criada, a menina pobre que ajudava a mãe nas tarefas mais simples e estudava com livros velhos. Não havia espaço para que aqueles 2 mundos se tocassem. Ou pelo menos não deveria haver. Foi numa noite de sexta-feira, quase 2 anos depois da morte de Helena, que tudo mudou. Beatriz estava particularmente mal naquela noite. Seus gritos eram mais desesperados, mais angustiantes. Rodrigo estava exausto. Ele não dormia direito havia semanas. Os negócios da fazenda estavam sendo negligenciados. Ele estava perdendo peso, perdendo a paciência, perdendo a esperança. Dona Francisca havia preparado um chá de camomila, que Beatriz recusara. Lourdes havia subido com um copo de leite morno, que também fora rejeitado. A menina chorava sem parar, dizendo que via vultos, que ouvia vozes, que tinha medo de ficar sozinha. Clara estava deitada em sua cama, ouvindo tudo aquilo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo seu próprio rosto. Ela não aguentava mais ouvir aquele sofrimento. Não aguentava mais ficar ali, impotente, sabendo que lá em cima uma criança da sua idade estava passando por um tormento que ninguém conseguia aliviar. Ela se levantou da cama. Sua mãe já havia adormecido, cansada depois de um dia inteiro de trabalho. Clara abriu a porta do quarto com cuidado, para não fazer barulho, e caminhou descalça pelo corredor que levava à escada. Seu coração batia forte. Ela sabia que não deveria estar fazendo aquilo. Sabia que seu lugar não era no andar de cima, nos aposentos da família. Sabia que sua mãe ficaria apavorada se soubesse, mas algo maior que o medo, algo maior que as convenções sociais daquela casa, a empurrava para a frente. Ela subiu os degraus de madeira um por um, fazendo o mínimo de barulho possível. Quando chegou ao corredor do 2º andar, viu a porta do quarto de Beatriz entreaberta, uma luz fraca vazando por ali. Rodrigo estava sentado na cama da filha, segurando a mão da menina, com uma expressão de desespero absoluto no rosto. Beatriz estava encolhida, tremendo, os olhos arregalados fixos em algum ponto invisível do teto, murmurando coisas ininteligíveis. Clara bateu levemente na porta. Rodrigo virou o rosto bruscamente, surpreso. Quando viu Clara ali, parada na porta com sua camisola simples e os pés descalços, ele franziu a testa, confuso. Clara? O que você está fazendo aqui? A voz dele não era exatamente zangada, mas havia uma autoridade nela que deixava claro que aquela criança estava fora do seu lugar.
Clara engoliu seco. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela forçou a voz a sair firme. Seu Rodrigo, eu sei que não devia estar aqui, mas eu ouço a Beatriz toda noite. E eu acho que sei o que pode ajudar. Rodrigo quase riu, mas era um riso amargo, sem humor. Você acha que sabe? Clara, você é uma criança. Médicos, psicólogos, nenhum deles conseguiu ajudar. O que você, uma menina de 7 anos, poderia fazer? As palavras eram duras, mas havia tanto cansaço na voz de Rodrigo que elas soaram mais como um lamento do que como uma repreensão. Clara deu um passo para dentro do quarto. Eu sei que sou só uma criança, mas eu também sei o que é ter medo de noite. Eu também sei o que é sentir que perdeu alguém importante. A voz de Clara era baixa, mas havia uma sinceridade nela que fez Rodrigo parar para realmente olhar para aquela menina. Quando eu e minha mãe morávamos na Cidade Velha, antes de vir para cá, eu tinha muito medo de noite. Meu pai tinha ido embora, a gente não tinha quase nada para comer, e eu ouvia minha mãe chorando baixinho, achando que eu estava dormindo. Eu tinha tanto medo que aquele sofrimento nunca fosse acabar. E aí eu comecei a fazer uma coisa que me ajudava. Rodrigo olhou para Beatriz, que havia parado de murmurar e agora olhava para Clara com uma expressão que ele não via havia muito tempo. Curiosidade. Não era medo, não era pânico, era curiosidade. Que coisa! A pergunta veio em um sussurro da própria Beatriz. Clara se aproximou devagar da cama. Eu contava estrelas, mas não as estrelas de verdade. Eu fechava os olhos e imaginava estrelas aparecendo uma por uma no escuro, e para cada estrela que aparecia, eu pensava numa coisa boa, uma lembrança boa, uma coisa que eu gostava, qualquer coisa que me fizesse sentir um pouquinho melhor. Às vezes eram muitas estrelas, às vezes eram poucas, mas sempre tinha pelo menos uma. Rodrigo estava prestes a dizer que aquilo era tolice, que não ia funcionar, que já haviam tentado de tudo, mas Beatriz falou antes dele. Jay, você pode contar comigo? Foi como se o tempo parasse naquele quarto. Rodrigo olhou para a filha, depois para Clara, sem saber o que dizer. Clara assentiu e se sentou na beira da cama, do outro lado de onde Rodrigo estava. Ela estendeu a mão para Beatriz, que pegou com dedos trêmulos. Fecha os olhos, Clara disse suavemente. Mas só fecha se você quiser, tá? Se você não quiser, a gente pode tentar de olho aberto também. Beatriz hesitou, olhou para o pai. Rodrigo assentiu, encorajando. Ela fechou os olhos. Agora imagina um céu bem escuro. Clara continuou. Sua voz tinha uma qualidade quase hipnótica, calma e segura. Não é um escuro que mete medo, é um escuro macio, tipo um cobertor. E no meio desse escuro aparece uma estrelinha, pequenininha. Tá vendo? Beatriz assentiu levemente. Essa primeira estrela é a lembrança da sua mãe te dando um abraço. Você lembra como era gostoso o abraço dela? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Beatriz, mas ela assentiu novamente. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Agora aparece outra estrela. Essa é a lembrança do seu pai rindo de alguma coisa engraçada que você fez. Você consegue lembrar? Beatriz abriu um pequeno sorriso. Rodrigo estava completamente imóvel, observando aquela cena impossível se desenrolar na sua frente. Clara continuou por 20 minutos, criando estrelas de memórias, de pequenas alegrias, de momentos de conforto. Beatriz foi relaxando gradualmente, sua respiração ficando mais profunda e regular. Rodrigo observava maravilhado enquanto sua filha, pela primeira vez em quase 2 anos, adormecia tranquila, sem gritos, sem tremores, sem terror. Quando Clara teve certeza de que Beatriz estava dormindo de verdade, ela soltou suavemente a mão da menina e se levantou. Rodrigo a acompanhou até o corredor, fechando a porta do quarto com delicadeza. Como você fez isso? Ele perguntou, a voz embargada de emoção. Clara deu de ombros, parecendo de repente muito pequena e vulnerável naquele corredor imenso. Eu não sei, seu Rodrigo. Eu só sabia que ela precisava de alguém que entendesse. Não de um adulto dizendo que vai ficar tudo bem, mas de alguém que também já teve medo. Rodrigo se agachou para ficar na altura de Clara e, para a surpresa da menina, a puxou num abraço apertado. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado. Aquela noite foi a primeira de muitas. Beatriz acordou apenas uma vez, assustada, mas Rodrigo conseguiu acalmá-la usando as técnicas que Clara havia ensinado. Na noite seguinte, quando os gritos começaram novamente, foi Clara quem apareceu na porta. Rodrigo não a mandou embora. Noite após noite, semana após semana, Clara ia até o quarto de Beatriz sempre que a menina precisava, e sempre funcionava. A voz calma de Clara,
Suas histórias de estrelas, sua presença tranquila e compreensiva tinham um efeito quase mágico sobre Beatriz. Com o passar dos meses, algo mais começou a acontecer. As duas meninas começaram a desenvolver uma amizade genuína. Durante o dia, Beatriz pedia para brincar com Clara. No início, Lourdes ficava desconfortável com aquilo. Tentava explicar para a filha que aquilo não era apropriado, que ela tinha seu lugar e Beatriz tinha o dela. Mas Rodrigo intervinha, dizendo que estava tudo bem, que na verdade fazia bem para Beatriz ter uma companheira. As duas meninas brincavam no jardim, inventavam histórias, desenhavam, exploravam a fazenda juntas. Beatriz estava mudando. A cor voltava para seu rosto, o sorriso voltava para seus lábios. Ela estava comendo melhor, dormindo melhor, voltando a ser uma criança de verdade. E Clara também florescia naquela amizade. Ela que sempre fora tão séria, tão carregada de responsabilidades, que uma criança não deveria ter, finalmente podia ser apenas uma menina. Dona Francisca observava tudo aquilo com uma mistura de alegria e apreensão. Ela via como Beatriz estava melhorando, e isso a enchia de gratidão. Mas ela também via como aquela amizade estava quebrando as barreiras sociais que sempre existiram naquela casa, naquela região, naquele mundo, e ela temia o que isso poderia significar no futuro. Seu Mauro tinha opiniões ainda mais fortes. Numa tarde, ele puxou Rodrigo de lado, quando os dois estavam verificando a cerca do Pasto Norte. "Patrão, com todo respeito, mas o senhor precisa tomar cuidado com isso", Mauro disse, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. "Cuidado com o quê, Mauro? Com essa amizade entre a menina Beatriz e a filha da Lourdes. O povo tá falando, patrão." Rodrigo suspirou. "Deixa o povo falar. Minha filha está melhor do que esteve em 2 anos. Isso é o que importa." "Eu entendo, patrão. E olha, eu também fico feliz de ver a menina bem. Mas o senhor tem que pensar no futuro. A Beatriz é a herdeira dessa fazenda. Ela vai crescer, vai ter que assumir responsabilidades, vai ter que se casar com alguém da altura dela. E aí como é que fica? Ela vai largar a amiguinha pobre? Vai magoar a menina da Lourdes? Ou pior, o senhor vai ter que explicar para o futuro genro que a melhor amiga da esposa dele é a filha da criada." As palavras de Mauro ecoaram na cabeça de Rodrigo nos dias seguintes. Ele sabia que o capataz tinha razão de se preocupar. Aquele mundo do interior era cruel com quem tentava quebrar as regras. As famílias tradicionais não viam com bons olhos esse tipo de mistura. Mas quando Rodrigo olhava para Beatriz, quando via ela rindo de novo, quando via ela dormindo tranquila pela primeira vez em anos, ele não conseguia se importar com o que os outros pensavam. Os meses se transformaram em 1 ano, então em 2. Beatriz estava com 8 anos, Clara com 9. As crises noturnas de Beatriz haviam praticamente desaparecido. Ela tinha pesadelos ocasionalmente, como qualquer criança, mas nada comparado ao terror que costumava sentir. Clara ainda ia até seu quarto algumas noites, mas agora mais como uma amiga que vinha conversar do que como uma salvadora de emergência. Foi num domingo de outubro, depois da missa na capela da fazenda, que aconteceu o evento que mudaria tudo novamente. A família estava reunida para o almoço quando apareceu uma visita inesperada. Geraldo Cavalcante, irmão mais velho de Rodrigo, acompanhado da esposa Márcia e dos 2 filhos, Gustavo e Fernanda. Geraldo morava na capital, era advogado, tinha uma vida completamente diferente da do irmão. Os dois nunca foram próximos. Geraldo sempre achou que Rodrigo era tolo por ter ficado preso àquela fazenda do interior, enquanto o mundo oferecia tantas outras possibilidades. O almoço foi tenso desde o início. Geraldo criticou a administração da fazenda, insinuou que Rodrigo estava deixando o patrimônio da família se deteriorar. Fez comentários ácidos sobre a vida simples do interior. Mas o verdadeiro problema começou quando Beatriz mencionou Clara durante a conversa. "Minha melhor amiga Clara me ensinou a fazer pulseirinhas com linha", Beatriz disse inocentemente, mostrando uma pulseira colorida no pulso. "Ah, é?" Márcia perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. "E quem é essa Clara?" "É a filha da Lourdes, a criada", Beatriz respondeu, sem perceber a mudança de atmosfera na mesa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Geraldo limpou a boca com o guardanapo e olhou para o irmão com uma expressão de desaprovação profunda. "Rodrigo, posso falar com você em particular?" Os 2 homens foram para o escritório. Geraldo fechou a porta e se virou para o irmão com os braços cruzados. "Você perdeu completamente o juízo? Do que você está falando? Da sua filha sendo melhor amiga da filha da empregada? Rodrigo, pelo amor de Deus, você realmente não vê o problema nisso?" Rodrigo sentiu a raiva subir, mas se controlou. "Geraldo, você não estava aqui. Você não viu pelo que Beatriz passou.
Clara salvou minha filha. Ela fez o que médicos e especialistas não conseguiram fazer. E isso é maravilhoso, realmente é. Mas não significa que você tenha que criar sua filha como se não houvesse diferença de classe. Beatriz é uma cavalcante. Ela tem um legado, responsabilidades. Você está criando problemas para o futuro dela. Ela tem 8 anos. Exatamente. É agora que você molda o caráter dela, que ensina os valores certos, que mostra a ela qual é o lugar dela no mundo. Você acha que está sendo bonzinho, progressista, mas está sendo irresponsável? A discussão se estendeu por mais de 1 hora. Geraldo não convenceu Rodrigo, e Rodrigo não convenceu Geraldo. Mas as sementes da dúvida foram plantadas. Naquela noite, depois que os visitantes partiram, Rodrigo ficou sozinho no escritório, pensando. Ele amava a filha mais que tudo. Queria o melhor para ela. Mas o que era o melhor? Proteger a amizade que a havia curado ou prepará-la para o mundo real que a esperava? Lourdes também estava inquieta. Ela havia escutado parte da discussão entre os irmãos, o suficiente para entender que a amizade de Clara com Beatriz estava causando problemas. Naquela noite, ela sentou com a filha no quartinho delas e tentou ter uma conversa difícil. Clara, minha filha, você sabe que eu amo você mais que tudo nesse mundo, né? Clara assentiu, vendo a preocupação no rosto da mãe. E você sabe que eu sou muito grata a tudo que essa família fez por nós. Esse emprego salvou nossa vida. Eu sei, mãe. Então você precisa entender uma coisa. Você e a Beatriz, vocês são amigas. E isso é lindo, mas vocês vêm de mundos diferentes. E um dia, esses mundos vão cobrar essa diferença. Clara olhou para a mãe com aqueles olhos inteligentes que sempre pareciam entender mais do que deveriam. A senhora está dizendo que eu não posso mais ser amiga dela? Não, filha, não é isso. Mas eu estou dizendo que você precisa se preparar. Porque pode chegar um dia em que essa amizade não vai mais ser possível. E quando esse dia chegar, não pode ser uma surpresa para você. Você precisa estar forte. Clara não respondeu. Ela apenas abraçou a mãe e ficou em silêncio. Mas naquela noite, deitada em sua cama, ela pensou muito sobre aquelas palavras. Ela não era ingênua. Mesmo com 9 anos, ela entendia as diferenças entre ela e Beatriz. Ela via como as outras pessoas olhavam quando as duas brincavam juntas. Ouvia os sussurros, sabia que aquilo incomodava muita gente, mas ela também sabia que Beatriz precisava dela, e ela precisava de Beatriz. Elas haviam salvado uma a outra, cada uma do seu jeito. Os anos continuaram passando. Beatriz crescia forte e saudável. Clara continuava sendo uma estudante brilhante, sempre a melhor da classe na escola da cidade. Rodrigo as observava crescer, dividido entre o orgulho que sentia e a preocupação constante com o futuro. Ele começou a receber mais visitas de parentes distantes, todos com opiniões sobre como ele deveria criar sua filha. Começou a receber convites para eventos sociais na capital, festas onde Beatriz poderia conhecer jovens adequados das famílias tradicionais da região. Quando Beatriz completou 12 anos, Rodrigo tomou uma decisão que racharia seu coração e mudaria tudo para sempre. Ele matriculou a filha num internato em São Paulo, uma escola de elite onde ela poderia receber educação de primeira qualidade e, mais importante, onde ela poderia fazer as conexões sociais apropriadas para alguém da sua posição. Beatriz chorou por 3 dias quando soube. Ela implorou para não ir, prometeu estudar mais, ser melhor, fazer o que o pai quisesse, desde que pudesse ficar. Mas Rodrigo foi firme. Ele explicou que era para o bem dela, que ela precisava ver o mundo além daquela fazenda, que ela teria oportunidades que ele nunca teve. Clara estava presente quando Beatriz recebeu a notícia. As 2 meninas se abraçaram e choraram juntas. Prometeram escrever cartas toda semana, prometeram que nada mudaria, prometeram que seriam amigas para sempre. Lourdes observava tudo com o coração partido, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Aquilo era o começo do fim que ela sempre soube que viria. Ela abraçou a própria filha naquela noite e elas choraram juntas também. Beatriz partiu numa manhã de fevereiro. Rodrigo a levou pessoalmente até São Paulo. Clara ficou na varanda da casa, vendo a caminhonete se afastar pela estrada de terra até virar um ponto pequeno no horizonte e depois desaparecer completamente. Ela tinha 13 anos, mas naquele momento sentiu como se tivesse 100. Algo dentro dela sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. E ela estava certa. As cartas vieram religiosamente no primeiro mês. Beatriz escrevia sobre a escola, sobre as meninas que conhecera, sobre as aulas difíceis e os professores exigentes. Clara respondia contando sobre a fazenda, sobre os livros que estava lendo, sobre as pequenas mudanças que aconteciam ali.
Mas no segundo mês, as cartas de Beatriz começaram a ficar mais espaçadas, uma vez por semana. Depois a cada 2 semanas. No terceiro mês, quase pararam. Clara continuou escrevendo mesmo sem receber respostas. Ela contava tudo para Beatriz, como se a amiga ainda estivesse lá para ouvir. Mas era doloroso. Era como gritar num vazio que não respondia. Rodrigo via a tristeza de Clara e se sentia culpado. Mas ele também via os relatórios que recebia da escola, falando sobre como Beatriz estava se adaptando bem, fazendo amizades, se destacando nos estudos. Ele se convencia de que havia feito a coisa certa, mesmo quando via Clara se tornando cada dia mais quieta, mais retraída. Clara mergulhou nos estudos com uma intensidade quase desesperada. Era como se ela estivesse tentando provar algo, embora nem ela mesma soubesse exatamente o que. Ela terminava os trabalhos escolares com semanas de antecedência. Lia todos os livros que conseguia pegar emprestado da pequena biblioteca da escola. Estudava por conta própria assuntos que nem faziam parte do currículo. Lourdes se preocupava. Achava que a filha estava se forçando demais, mas ao mesmo tempo tinha orgulho daquela determinação. Quando Clara tinha 14 anos, algo extraordinário aconteceu. A professora de português, Dona Alícia, chamou Lourdes para uma reunião na escola. Lourdes foi apavorada, achando que a filha havia feito algo errado. Mas Dona Alícia tinha outro tipo de notícia. De Dona Lourdes, eu trabalho como professora há 23 anos, e em todos esses anos eu nunca vi uma aluna como a Clara. Ela é brilhante, verdadeiramente brilhante, e seria um desperdício terrível se ela não pudesse continuar os estudos. Lourdes sentiu o coração apertar. Professora, eu adoraria que ela pudesse continuar estudando. Mas a senhora sabe que eu não tenho condições de pagar uma escola melhor, e muito menos uma faculdade no futuro. Eu sei. Por isso eu quero falar sobre bolsas de estudo. Existe uma escola técnica estadual na capital que oferece bolsas integrais para alunos de baixa renda com desempenho excepcional. E eu acho que a Clara tem todas as chances de conseguir uma dessas bolsas. Ela poderia morar no alojamento da escola, estudar de graça e depois tentar uma bolsa para a universidade. Lourdes não sabia se ria ou chorava. A ideia de Clara tendo essas oportunidades era maravilhosa. Mas a ideia de se separar da filha, de vê-la ir embora tão jovem, partia seu coração. Quando Clara soube da possibilidade, sua reação foi complexa. Parte dela estava empolgada. Era tudo o que ela sempre sonhara. A chance de estudar de verdade, de ter um futuro além de ser a filha da criada. Mas outra parte dela estava com medo. Medo de deixar a mãe sozinha. Medo de sair do único lugar que conhecia. Isso embora ela não admitisse nem para si mesma. Medo de se afastar ainda mais de Beatriz. Beatriz voltava para a fazenda apenas nas férias de verão e de inverno. E mesmo nesses períodos, ela estava diferente, mais sofisticada. Falava sobre lugares e coisas que Clara não conhecia. Trazia amigas da escola algumas vezes. Meninas da capital que olhavam para tudo na fazenda como se fosse pitoresco e curioso. Beatriz ainda era carinhosa com Clara. Ainda a chamava de amiga, mas havia uma distância que não existia antes. Como se elas estivessem em 2 margens diferentes de um rio que se alargava cada vez mais. Rodrigo observava essa distância se formar e se sentia dividido. Era o que ele queria. Beatriz crescendo, amadurecendo, se integrando ao mundo que seria o dela, ou estava destruindo algo precioso que nunca poderia ser recuperado. Clara prestou o exame para a bolsa de estudos 3 meses depois da conversa com Dona Alícia. Ela estudou como nunca havia estudado antes. Na noite antes da prova, ela quase não dormiu de nervosa. Lourdes rezou até as mãos doerem, pedindo que a filha conseguisse aquela oportunidade. O resultado saiu 6 semanas depois. Clara havia conquistado a bolsa. Foi a primeira colocada entre todos os candidatos da região. Dona Alícia chorou quando deu a notícia. Lourdes chorou também. E Clara sentiu uma mistura de alegria e terror que ela não sabia como processar. Ela teria que sair em 2 meses, teria que deixar a mãe, deixar a fazenda, deixar tudo o que conhecia, mas teria a chance de construir um futuro, a chance de ser mais do que a filha da criada, a chance de provar que ela valia tanto quanto qualquer pessoa daquela região, independente de onde vinha ou de quem eram seus pais. Quando Rodrigo soube da notícia, ele chamou Clara e Lourdes para conversar no escritório. Era a primeira vez que Clara entrava naquele cômodo desde aquela noite, anos atrás, quando ela tinha 7 anos e subira as escadas para ajudar Beatriz pela primeira vez. Clara, Lourdes, eu soube da bolsa de estudos. Parabéns, Clara. É uma conquista impressionante.
Obrigada, seu Rodrigo, Clara respondeu, a voz baixa. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo difícil. Eu sei que essa bolsa cobre tudo o que é necessário, mas eu quero fazer algo. Eu quero dar uma mesada para Clara. Não é caridade, Lourdes, antes que você proteste. É reconhecimento pelo que Clara fez pela minha filha. Ela deu Beatriz de volta para mim quando eu achava que tinha perdido ela para sempre. Isso não tem preço. Mas eu quero pelo menos garantir que Clara tem algum dinheiro para suas necessidades pessoais enquanto estuda. Lourdes começou a protestar, dizendo que não era necessário, que já eram gratos demais. Mas Rodrigo foi firme. Eu já decidi. E tem mais. Quando Clara terminar a escola técnica, se ela quiser fazer faculdade, eu vou pagar. Completamente. É o mínimo que eu posso fazer. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela se levantou e, pela segunda vez na vida, abraçou aquele homem que sempre fora tão distante e ao mesmo tempo tão importante na sua existência. Obrigada, ela sussurrou. Eu vou fazer valer a pena. Eu prometo. Os 2 meses passaram rápido demais. Clara arrumou suas poucas coisas numa mala velha que Lourdes havia conseguido emprestar de Dona Francisca. Ela se despediu de todos na fazenda. Seu Mauro, apesar de todas as suas ressalvas sobre a amizade entre Clara e Beatriz, admitia que a menina tinha fibra. Dona Francisca preparou um pote de doce de leite caseiro para Clara levar, dizendo que era para ela lembrar do sabor de casa. Beatriz estava na fazenda quando Clara partiu. Foi nas férias de inverno, e ela havia chegado alguns dias antes. As 2 meninas conversaram na varanda na noite anterior à partida de Clara. Você vai fazer muito sucesso, Beatriz disse, tentando soar encorajadora. Você sempre foi a mais inteligente. Eu vou ter saudade daqui, de tudo. Clara olhava para a paisagem da fazenda, tentando gravar cada detalhe na memória. Você vai voltar nas férias? Não sei. Depende de onde eu conseguir trabalho nas férias. Vou precisar ganhar algum dinheiro também. Beatriz assentiu. Mas havia constrangimento ali. Ela tinha 16 anos e uma mesada generosa do pai. Nunca precisara trabalhar. Não entendia completamente o que era precisar de dinheiro, embora tentasse ser sensível sobre isso. Clara, Beatriz disse depois de um silêncio longo. Você sabe que ainda somos amigas, né? Mesmo com tudo, mesmo que a gente não se veja tanto. Eu sei, Clara respondeu, mas havia uma tristeza na voz dela que dizia que talvez ela não acreditasse completamente nisso. Clara partiu numa manhã chuvosa de julho. Rodrigo a levou pessoalmente até a rodoviária da cidade, assim como havia feito com Beatriz anos antes. Lourdes foi junto, agarrada à mão da filha durante toda a viagem. Quando o ônibus chegou e Clara teve que embarcar, Lourdes a abraçou com tanta força que quase esmagou a menina. Você é forte, minha filha, mais forte do que eu jamais fui. Vai lá e mostra para esse mundo do que você é capaz. Clara embarcou com os olhos cheios de lágrimas, mas com o queixo erguido. Ela se sentou próxima à janela e acenou até que as figuras de Lourdes e Rodrigo ficassem tão pequenas que desapareceram completamente. A escola técnica foi dura, mais dura do que Clara imaginara. O nível de exigência era alto, a competição era feroz, e Clara constantemente sentia que tinha que provar que merecia estar ali. Algumas das outras alunas vinham de escolas particulares melhores. Tinham tido acesso a recursos que Clara nunca teve. Mas ela trabalhou mais duro do que todos. Estudava até tarde da noite. Ajudava as colegas de alojamento com as matérias que dominava e pedia ajuda nas que tinha dificuldade. Fez amizades, aprendeu a navegar num mundo muito maior e mais complexo do que a pequena cidade do interior. Ela voltou para a fazenda apenas uma vez, durante os 3 anos da escola técnica, num feriado prolongado em que a escola fechava. Beatriz não estava lá. Estava viajando com amigas para a praia. Clara tentou não deixar que isso a magoasse, mas magoou. Quando Clara se formou na escola técnica, ela foi a oradora da turma. Seu discurso era sobre oportunidade, sobre não deixar que as circunstâncias de nascimento definissem o futuro de uma pessoa, sobre coragem para perseguir sonhos que pareciam impossíveis. Lourdes estava na plateia, chorando de orgulho. Rodrigo também foi, sentado discretamente nos fundos do auditório, mas com um sorriso no rosto. Clara prestou vestibular para engenharia civil em 3 universidades. Passou em todas, escolheu a mais renomada. A mesma universidade onde Rodrigo havia estudado agronomia décadas atrás, embora nunca tivesse terminado o curso, porque precisou voltar para cuidar da fazenda quando o pai adoeceu.
Os anos de faculdade foram ainda mais intensos. Clara se destacava, mas também enfrentava preconceitos que nunca imaginara que existissem. Alguns professores a tratavam diferente quando descobriam que ela vinha de família pobre do interior. Alguns colegas faziam comentários sobre como ela conseguira entrar na universidade, insinuando que só podia ter sido por cotas ou favorecimento. Clara aprendeu a engolir a raiva, a manter a cabeça erguida, a deixar suas notas falarem por ela. Ela fez estágios em empresas grandes durante as férias. Ganhava seu próprio dinheiro, embora Rodrigo ainda mandasse uma ajuda mensal que ela guardava religiosamente para emergências. Ela raramente voltava para a fazenda, era longe, era caro, e francamente doía menos ficar longe do que voltar e ver como tudo havia mudado. Beatriz se formou no colegial e entrou para a administração de empresas na capital. O plano de Rodrigo era que ela eventualmente assumisse a gestão da fazenda, modernizasse as operações, levasse os negócios da família para o próximo nível. Beatriz se saía bem nas aulas, mas não parecia ter a mesma paixão pela fazenda que o pai tinha. Ela gostava da vida na cidade, dos clubes, dos eventos sociais. Começou a namorar um rapaz de outra família tradicional da região, Paulo, que estudava direito. Clara e Beatriz se falavam ocasionalmente por mensagens, aniversários, datas comemorativas, mas a intimidade que um dia existira entre elas havia se tornado uma lembrança distante. Clara se formou com louvor. Várias empresas grandes a disputaram. Ela escolheu uma construtora renomada em São Paulo que trabalhava com grandes projetos de infraestrutura. Aos 25 anos, Clara era engenheira, ganhava bem, morava num apartamento pequeno, mas seu, e tinha construído uma vida que a menina pobre do interior nunca teria imaginado ser possível. Mas então, Lourdes adoeceu. Foi um câncer, descoberto tarde demais. Rodrigo ligou pessoalmente para dar a notícia para Clara. Ela largou tudo e voltou para a fazenda imediatamente. Lourdes tinha 53 anos, mas parecia ter 70. A doença a consumia rapidamente. Clara tirou licença do trabalho. Ela ficou na fazenda, no mesmo quartinho nos fundos onde havia crescido, cuidando da mãe. Rodrigo pagou os melhores médicos, os melhores tratamentos, mas todos sabiam que era questão de tempo. Beatriz visitou durante esse período. Ela estava com 26 anos agora, noiva de Paulo, planejando um casamento grande. Ela ficou chocada ao ver Lourdes tão frágil, tão diferente da mulher forte que lembrava. E ficou ainda mais chocada ao ver Clara. Clara não era mais aquela menina tímida e insegura. Ela era uma mulher inteligente, articulada, confiante, vestia roupas simples, mas de bom gosto. Tinha uma presença que comandava respeito. Beatriz sentiu algo estranho ao vê-la. Uma mistura de admiração e algo que poderia ser inveja, embora ela não quisesse admitir. As duas conversaram uma noite, sentadas na mesma varanda onde tinham conversado tantas vezes quando crianças. Você construiu uma vida incrível, Beatriz disse. Meu pai me conta sobre seu trabalho. Ele tem muito orgulho de você. Seu pai foi muito generoso comigo. Sem a ajuda dele, nada disso teria sido possível. Não foi só a ajuda dele. Foi você, sua determinação, sua inteligência. Você sempre foi especial, Clara. Clara olhou para Beatriz, tentando ler a sinceridade nas palavras. Você também construiu sua vida. Vai se casar, vai ter a fazenda, vai continuar o legado da família. Beatriz não soou muito empolgada. É o que se espera de mim. Você não parece feliz com isso? Beatriz deu de ombros. Eu não sei se sou feliz ou infeliz. Eu só faço o que devo fazer. Paulo é um bom partido. A fazenda é minha responsabilidade. É tudo muito certo, muito apropriado. Mas às vezes eu sinto falta daquela época em que a gente era criança e eu podia simplesmente ser eu. Clara sentiu uma pontada no peito. Aquela época foi boa. Foi a melhor época da minha vida. Beatriz disse baixinho. Você me salvou, Clara, de verdade. E eu sinto muito. Senti muito pelo quê? Por ter me afastado. Por não ter mantido contato. Por ter deixado que o mundo nos separasse, quando eu deveria ter lutado contra isso. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Nós éramos crianças. E o mundo é como é. Você não precisa carregar culpa por isso. Mas eu carrego. Lourdes morreu numa manhã tranquila de novembro, com Clara segurando sua mão. Suas últimas palavras foram para dizer à filha o quanto estava orgulhosa dela, o quanto a amava, o quanto tinha certeza de que Clara iria fazer coisas maravilhosas no mundo. O funeral foi pequeno, mas digno. Rodrigo providenciou tudo. Insistiu em pagar cada detalhe. Praticamente toda a cidade compareceu. Lourdes,
Mesmo sendo apenas a criada da fazenda, havia conquistado o respeito e o carinho de todos por sua gentileza e honestidade. Após o enterro, Rodrigo chamou Clara para o escritório. Era a mesma sala onde ele havia conversado com ela anos atrás, quando oferecera pagar seus estudos. Ele parecia muito mais velho agora, o peso dos anos visível em seu rosto. Clara, eu preciso falar com você sobre algo importante. Clara se sentou, cansada da emoção dos últimos dias. Sua mãe trabalhou nessa casa por 28 anos. Ela foi mais do que uma empregada. Ela foi uma amiga, uma parte da família. E você foi a salvação da minha filha. Você a trouxe de volta para mim quando eu a tinha perdido. Isso são dívidas que não podem ser pagas com dinheiro. Seu Rodrigo, o senhor já fez mais que suficiente. Pagou meus estudos, me ajudou de todas as formas possíveis. Deixa eu terminar. Rodrigo abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope grosso. Eu modifiquei meu testamento. Clara ficou rígida. O quê? Beatriz ainda é minha principal herdeira. Ela vai ficar com a fazenda, com a casa, com os negócios. É justo. Ela é minha filha, mas eu também estou deixando algo para você. Uma porcentagem das terras, 10% do total da propriedade. São aproximadamente 100 hectares. Terras boas, produtivas, é o suficiente para você construir algo seu, se quiser. Ou vender, se preferir. A escolha é sua. Clara estava sem palavras. 10% de uma fazenda daquele tamanho representava uma fortuna. Seu Rodrigo, eu não posso aceitar isso. Você pode e vai, já está decidido, já está registrado em cartório. Quando eu morrer, essas terras serão suas. Mas e a Beatriz? Ela vai concordar com isso? Rodrigo suspirou. Beatriz é minha filha e eu a amo, mas ela não tem a mesma conexão com essa terra que eu tenho. Para ela, a fazenda é mais um dever que uma paixão. Para você, eu vi a forma como você olha para essa terra, Clara. Vi quando você era criança e vejo agora. Você tem a mesma paixão que eu tenho, e mesmo que você nunca faça nada com essas terras, mesmo que venda tudo e use o dinheiro para outra coisa, você merece. Por tudo que fez, por tudo que é. Você merece. Clara chorou. Ela não queria, mas chorou. Rodrigo se levantou e pôs a mão no ombro dela. Um gesto paternal que ele raramente demonstrava. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ela já era. Mas ficaria ainda mais. Clara voltou para São Paulo alguns dias depois. Voltou para seu trabalho, para sua vida, mas algo tinha mudado. Ela começou a pensar sobre o futuro de uma forma diferente. Começou a considerar possibilidades que nunca havia considerado antes. 2 anos se passaram. Beatriz se casou com Paulo numa cerimônia grandiosa na capital. Clara foi convidada, mas não foi. Mandou um presente caro e uma carta educada se desculpando. A verdade é que ela não conseguiria assistir aquilo, ver Beatriz cumprindo o papel que o mundo esperava dela, casando com o homem certo pela razão certa. Rodrigo continuou tocando a fazenda, mas sua saúde começou a declinar. Aos 72 anos, ele teve um derrame leve. Recuperou-se, mas ficou claro que seus dias de trabalhar pesado no campo haviam acabado. Beatriz e Paulo começaram a se envolver mais na administração da fazenda. Embora fosse óbvio que Paulo não entendia nada de agricultura e Beatriz tinha pouco interesse em aprender. Foi numa tarde de março, 5 anos depois da morte de Lourdes, que Rodrigo teve outro derrame. Este foi mais grave. Ele sobreviveu, mas ficou parcialmente paralisado. Beatriz largou tudo e foi para a fazenda cuidar do pai. Paulo ficou na capital, alegando compromissos de trabalho que não podia abandonar. Clara soube da notícia e, mais uma vez, largou tudo. Ela pediu demissão do emprego, para choque de seus superiores que a consideravam uma das melhores engenheiras da empresa. Ela vendeu seu apartamento e voltou para a fazenda. Quando Beatriz a viu chegando, ficou surpresa. Clara, o que você está fazendo aqui? Vim ajudar. Seu pai precisa de cuidados. A fazenda precisa de alguém que entenda. Você não pode fazer isso sozinha. Beatriz queria protestar, dizer que não precisava de ajuda, mas a verdade é que ela estava exausta e assustada. Seu pai estava debilitado. A fazenda estava em dificuldades, porque ninguém estava realmente administrando direito. E Paulo estava cada vez mais distante. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me deixa ajudar. E assim Clara voltou para a fazenda Santa Rita, mas agora em circunstâncias completamente diferentes. Ela não era mais a filha da criada. Ela era uma engenheira qualificada, uma mulher de negócios e, embora Beatriz ainda não soubesse, uma futura proprietária de parte daquelas terras. Clara mergulhou no trabalho. Ela analisou as finanças da fazenda, identificou problemas na gestão, propôs soluções.
Ela tinha uma mente analítica que Beatriz nunca desenvolvera. Em poucas semanas, Clara havia implementado mudanças que começaram a melhorar a lucratividade. Ela renegociou contratos com fornecedores, otimizou processos de plantio e colheita, trouxe uma eficiência à operação que há anos não existia. Rodrigo, mesmo debilitado, observava tudo de sua cama. Ele via Clara trabalhando e se lembrava de por que havia decidido deixar parte da fazenda para ela. Ela tinha o que Beatriz nunca teve: a paixão genuína pela terra, o entendimento profundo de que uma fazenda não era apenas um negócio, mas um legado vivo. Beatriz observava também, e o que ela sentia era complexo: gratidão por Clara estar ali ajudando, admiração pela competência dela, mas também algo mais sombrio, a percepção de que Clara era melhor nisso do que ela jamais seria, que a filha da criada entendia o legado da família Cavalcanti melhor que a própria herdeira. Os meses passaram. Rodrigo melhorou marginalmente, o suficiente para sair da cama e se sentar numa cadeira na varanda, observando a terra que amava. Mas todos sabiam que ele não voltaria a ser o que era. Numa noite, Paulo apareceu na fazenda sem avisar. Ele parecia irritado. Puxou Beatriz para uma conversa particular no escritório. Beatriz, o que essa mulher está fazendo aqui? Clara, ela está ajudando. A fazenda estava um caos e ela organizou tudo. Ela é a filha da empregada. Você percebe como isso parece? Você, a dona da fazenda, deixando que a filha da criada tome conta de tudo? Paulo, Clara é formada em engenharia. Ela trabalhou em grandes empresas. Ela sabe o que está fazendo. Eu não me importo com as qualificações dela. Importa o que as pessoas vão pensar. A minha família já está fazendo comentários. Todo mundo está. É constrangedor. Beatriz sentiu raiva subir. Constrangedor? O que é constrangedor é você nunca estar aqui quando eu preciso. O que é constrangedor é você não dar a mínima para meu pai ou para essa fazenda. Clara está aqui. Você não está. Porque eu tenho um trabalho de verdade. Não posso ficar aqui brincando de fazendeiro. Então talvez você tenha se casado com a pessoa errada. As palavras saíram antes que Beatriz pudesse pensar. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Paulo a olhou com uma expressão fria. Talvez eu realmente tenha. Ele saiu naquela noite e não voltou. 3 semanas depois, Beatriz recebeu papéis de divórcio. Paulo alegava diferenças irreconciliáveis. Beatriz assinou sem lutar. Parte dela sentiu alívio. Clara estava lá quando Beatriz desabou depois de assinar os papéis. Ela segurou a amiga enquanto Beatriz chorava. A mesma forma que Beatriz havia feito por ela quando eram crianças. E Clara tinha algum problema. Eu falhei. Beatriz soluçou. Em tudo. No casamento, na fazenda, como filha. Eu não sou boa em nada. Isso não é verdade. Clara disse firmemente. Você é boa em muitas coisas. Só não são as coisas que você foi forçada a fazer. O que eu vou fazer, Clara? Essa fazenda vai morrer comigo. Não vai. Não se você me deixar ajudar. Não se a gente fizer isso juntas. Beatriz olhou para Clara através das lágrimas. Por que você está fazendo isso? Depois de tudo, depois de como eu te deixei para trás, por que você voltou? Clara sorriu tristemente. Porque você foi a primeira pessoa que me fez sentir que eu importava. Quando eu tinha 7 anos e subia aquela escada apavorada para tentar ajudar você, foi a primeira vez que eu senti que podia fazer diferença no mundo. Você me deu isso. E eu nunca esqueci. Rodrigo morreu numa manhã tranquila de setembro, sentado em sua cadeira na varanda, olhando para a terra que amava. Ele simplesmente fechou os olhos e não acordou. Foi uma morte pacífica, do jeito que ele merecia. O funeral foi enorme. Parecia que toda a região apareceu para prestar suas últimas homenagens a Rodrigo Cavalcanti. Ele era respeitado, admirado, amado. Sua morte marcou o fim de uma era. Leitura do testamento aconteceu 1 semana depois, no escritório do advogado da família na cidade. Beatriz estava lá, vestida de preto, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Clara estava ao lado dela, oferecendo suporte silencioso. Geraldo, o irmão de Rodrigo, também estava presente, junto com alguns primos distantes. O advogado, Dr. Sebastião, um homem idoso que conhecia a família Cavalcanti há décadas, limpou a garganta e começou a ler. A maior parte do testamento era esperada. Beatriz herdava a casa sede, 90% das terras, os equipamentos, os animais. Era justo, era lógico, era o que todos esperavam. Mas então Dr. Sebastião chegou à parte que fez todos na sala ficarem em silêncio. E para Clara Maria dos Santos, filha de Lourdes Aparecida dos Santos, eu deixo 10% das terras da fazenda Santa Rita, especificamente os 100 hectares da porção leste da propriedade.
junto com os direitos de uso da estrada de acesso e dos recursos hídricos necessários. Clara, você salvou minha filha quando ninguém mais podia. Você trouxe luz para a escuridão que havia consumido nossa casa. Isso é uma pequena demonstração de gratidão por algo que não tem preço. O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos olhavam para Clara com expressões que variavam de choque a desaprovação. Geraldo foi o primeiro a se recuperar. Isso é um absurdo. Rodrigo estava senil. Claramente não estava em seu juízo perfeito quando fez isso. Podemos contestar. Dr. Sebastião o interrompeu firmemente. Senhor Geraldo, seu irmão estava em perfeito juízo quando modificou este testamento há 5 anos. Há avaliações médicas documentando sua capacidade mental. Este testamento é legal e vinculativo. Beatriz olhou para Clara, que estava pálida, claramente tão chocada quanto todos os outros. Você sabia? Beatriz perguntou. Ele me contou quando minha mãe morreu. Mas eu nunca achei que ele realmente faria isso. E você não pensou em me contar. Eu não queria que isso mudasse nada entre nós. Eu não queria que você achasse que eu estava aqui por interesse. Geraldo bufou. Claro que estava por interesse. Isso é manipulação. Ela trabalhou para conseguir essa herança. Clara se virou para Geraldo com uma expressão que ninguém ali havia visto antes. Não era mais a menina tímida. Não era mais a criada quieta. Era uma mulher forte, que não aceitaria ser insultada. Com todo respeito, senhor Geraldo, o senhor não sabe nada sobre mim ou sobre minha relação com essa família. Eu não pedi nada. Eu não manipulei ninguém. Seu irmão fez essa escolha sozinho, baseado em suas próprias razões. Se o senhor quiser contestar, fique à vontade, mas não me difame no processo. Beatriz ficou em pé abruptamente. Geraldo, chega. Clara tem razão. Meu pai sabia o que estava fazendo. E se ele achava que ela merecia isso, então merece. Ela olhou para Clara. Podemos conversar? Em particular? As duas mulheres saíram do escritório, deixando um Geraldo furioso e um grupo de parentes sussurrando entre si. Elas caminharam até uma praça próxima e se sentaram num banco sob uma árvore antiga. Eu não sei o que dizer, Beatriz começou. Isso muda tudo. Não precisa mudar nada, Clara respondeu. Essas terras são suas. Eu posso vender minha parte para você se quiser. Ou posso simplesmente ir embora e nunca mais voltar. Eu não quero causar problemas. Não. A palavra saiu firme, decidida. Não. Meu pai tinha razão. Você merece isso. E mais do que isso, eu preciso de você. Essas últimas semanas, vendo você trabalhar, vendo como você entende essa terra, como você ama essa terra, eu percebi algo. Eu não quero fazer isso sozinha. Eu não posso fazer isso sozinha. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero que a gente seja parceiras, de verdade. Não você me ajudando por pena, mas nós duas juntas, como iguais. Você tem 10% das terras, mas podemos administrar os 100% juntas. Você tem o conhecimento técnico, a visão de negócios. Eu tenho o sobrenome, os contatos, as relações. Juntas, podemos fazer essa fazenda prosperar de um jeito que nunca prosperou antes. Clara olhou para Beatriz por um longo momento. Você tem certeza? Porque se fizermos isso, as pessoas vão falar. Muito. Deixa elas falarem. Eu cansei de fazer o que os outros esperam. Cansei de viver para manter aparências. Pela primeira vez em muito tempo, eu quero fazer algo que realmente importa. Algo verdadeiro. Clara estendeu a mão. Então, vamos fazer isso. Parceiras. Beatriz pegou a mão, mas ao invés de apertá-la, puxou Clara para um abraço. Parceiras e amigas. Como sempre deveríamos ter sido. E assim começou uma nova era na Fazenda Santa Rita. Clara e Beatriz trabalharam lado a lado, combinando suas forças de formas que nenhuma delas poderia fazer sozinha. Clara trouxe inovação, eficiência, técnicas modernas de agricultura sustentável. Beatriz trouxe suas conexões, sua habilidade de negociar com grandes compradores, sua compreensão das dinâmicas sociais da região. Não foi fácil. As pessoas falaram, como previsto. Geraldo tentou contestar o testamento, mas perdeu. Alguns dos antigos parceiros de negócios de Rodrigo ficaram desconfortáveis com uma ex-criada, sendo dona de parte da fazenda. Mas Clara e Beatriz seguiram em frente, provando seu valor com resultados concretos. Em 3 anos, a Fazenda Santa Rita estava mais lucrativa do que havia sido em décadas. Elas diversificaram as culturas, implementaram práticas sustentáveis que atraíram contratos com empresas que valorizavam responsabilidade ambiental, modernizaram todo o processo produtivo. A fazenda se tornou um modelo para a região.
E mais importante, Clara e Beatriz reconstruíram a amizade que haviam perdido. Elas jantavam juntas todas as noites, conversando sobre o dia, fazendo planos, rindo de lembranças antigas. A distância que havia crescido entre elas ao longo dos anos foi gradualmente se dissolvendo. Numa noite, 5 anos depois da morte de Rodrigo, elas estavam sentadas na mesma varanda onde Rodrigo costumava sentar, olhando para a terra sob o pôr do sol. "Você acha que ele sabia?" Beatriz perguntou. "Meu pai, você acha que ele sabia que isso aconteceria? Que o que aconteceria? Que nós ficaríamos bem, que a fazenda ficaria bem, que tudo se resolveria dessa forma?" Clara pensou por um momento. "Eu acho que ele tinha esperança. Seu pai era um homem sábio. Ele entendia as pessoas melhor do que a maioria, e ele nos conhecia. Conhecia você, conhecia eu. Acho que ele apostou que, se nos desse a chance, nós encontraríamos nosso caminho." Ele estava certo. Ele geralmente estava. Elas ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a paisagem, a paz, a sensação de estarem exatamente onde deveriam estar. "Sabe", Beatriz disse eventualmente, "quando eu era criança e não conseguia dormir, você me salvou. E agora, de certa forma, você me salvou de novo. Me salvou de uma vida que não era realmente minha, de expectativas que eu nunca poderia atender. Me deu a chance de ser quem eu realmente sou. Você fez a mesma coisa por mim", Clara respondeu. "Me deu a chance de provar que eu podia ser mais do que as circunstâncias do meu nascimento. Nós nos salvamos mutuamente. É assim que sempre foi. É assim que sempre será." Beatriz sorriu, um sorriso genuíno e completo. "Parceiras para sempre? Parceiras para sempre. Irmãs de todas as formas que importam." E ali, naquela varanda, sob o céu em tons de laranja e rosa, 2 mulheres que o mundo havia tentado manter separadas encontraram seu caminho de volta uma para a outra. A filha do fazendeiro viúvo e a filha da criada, agora donas de suas próprias vidas, de seu próprio destino, unidas por uma amizade que havia sobrevivido a tudo que o mundo jogou contra ela. A fazenda Santa Rita prosperou sob a liderança delas. Tornou-se não apenas uma propriedade lucrativa, mas um exemplo de como quebrar barreiras, como construir algo novo sobre as fundações do passado, como honrar o legado daqueles que vieram antes, enquanto criavam algo completamente próprio. E toda noite, antes de dormir, Beatriz ainda usava a técnica que Clara lhe ensinou tantos anos atrás. Fechava os olhos e contava estrelas de gratidão. Uma para o pai que a amou o suficiente para tomar decisões difíceis. Uma para a mãe que ela havia perdido, mas que ainda vivia em suas memórias. Uma para Lourdes, que criou uma filha extraordinária. E sempre, sempre uma para Clara. Sua salvadora, sua parceira, sua irmã em todos os sentidos que importavam. O legado de Rodrigo Cavalcante não foi apenas a terra que deixou. Foi a ponte que construiu entre 2 mundos, a oportunidade que deu para 2 meninas se tornarem as mulheres que estavam destinadas a ser. E nisso, ele teve mais sucesso do que jamais poderia ter imaginado. Gostou dessa história? Se você ficou emocionado, se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias reais do interior. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você conhece alguma história parecida na sua região. E compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma história de superação hoje. A gente se vê no próximo vídeo com mais histórias que vão mexer com você.